Oi, 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 gente. Boa noite, boa noite. Como que vocês estão? Atrasei aí 2 minutinhos para conectar, mas já estamos por aqui, aguardando a galera entrar. Bora falar sobre direito previdenciário novamente. Hoje com a doutora Suelen. Abraço, doutora Suelen, já vou te convidar aqui. Doutora Daiane Pova, que também esteve com a gente semana passada, obrigada. Ó, nosso candidato a prefeito Wilder Moraes está por aqui, o Bruno também, o coach Júlio da Silva entrou, a Daiane está desejando boa noite, o Júlio também, Jonathan também entrou. Deixa eu... Tô te mandando o convite aí, doutora Suelen. Seja bem-vinda na nossa live de hoje. Bora complementar o assunto que começamos. Tudo bem, doutora? Boa noite, Sabrina. Tudo jóia? Tudo bem com você? Tudo jóia. Boa noite a todos. Tá me É isso ouvindo bem aí. hoje? Sim, excelente. Vocês estão ouvindo? Você está me ouvindo bem? Porque hoje eu estou com fone, Sim, geralmente eu não uso. tá ótimo. Ah, então, excelente. Bom, doutora Sueli, eu queria que. Acho que a senhora pode. Senhora não, vou falar de você, né? É, Senhora ia te com. falar isso. É bom demais essa tratativa, né? Você. Não é? Ó, o E Jonathan tá aí? aqui, ó. Boa noite, minha vereadora. Boa noite, doutora Sueli. Mulheres de valor. Esse Nossa, menino é um anjo, nota não. 10. Sobre isso eu amei o Protagonize, né? Foi. Nossa, amei. Achei super bacana. Foi ano passado? Foi ano passado, em dezembro. Esse ano, não sei se a gente vai conseguir fazer de É, novo, mas nós iremos fazer. bacana Ano que vem, demais. se não Amei. der certo, vamos continuar. É uma meta de projeto de mandato, né? Esse a gente faz pelo menos um por ano para incentivar as pessoas a serem candidatas. Antes da gente começar, deixa eu agradecer aqui. O Yolando está por aqui. Jefferson Aragão, meu parceiro, trabalhei com ele na Goiás Turismo, a Tâmara, o Célio, o coach Júlio está falando o seguinte: sou também pré-candidato pelo PSB, mas irei apoiar a sua candidatura. Uai, obrigada, Júlio. Obrigada mesmo. O Sullivan também está por aqui, o Adriano Piretti também está por aqui, a Viana Viana Júnior está por aqui, Enzo também está por aqui, ó, uma galera entrando. Bom, Suelen, semana retrasada a gente estava falando um pouquinho sobre, enfim, sobre direito previdenciário e etc. Eu queria que você começasse fazendo uma introdução para a gente do tema, uma explanação geral, para depois a gente entrar nas perguntas específicas, pode ser? Pode. Na semana, no dia 25, foi dia 25? Não. Não importa o dia, nós Ixi. começamos falando sobre, sobre as reformas, né, da Previdência. Quais foram as principais mudanças? Hoje eu vou tentar trazer aqui as regras de transição e eu vou acabar falando de uma coisa ou outra da nossa próxima live, que vai ser Perfeito. reiterando essa primeira que problemas técnicos aqui não deu muito certo. Mas em relação ao tema de hoje, é muito relevante, né, Sabrina? Porque a reforma trouxe muitas mudanças e para quem já estava filiado no INSS, já quem estava trabalhando de carteira assinada, ou aquele que estava contribuindo, essa pessoa ela tem essa ponte, que é a regra de transição. Né? Então, Uhum. na realidade, que a gente precisa trazer aqui esse tema que traz muitas dúvidas para as pessoas, realmente. Bom, excelente. E, bom, primeira pergunta específica, doutora, quais são essas regras de transição na aposentadoria? Explica para a gente melhor. Antes disso, espera aí. Certo. Fogão de lenha está aqui. Oi. Pedro Ivo Guerra, boa noite, doutoras. Boa noite, Pedro Ivo. Antônio Ferreirinha, vai dar Ó, certo, já deu. Maísa Manuela também entrou por aqui. O Eduardo Costa também entrou. Uma galera entrando. Sejam bem-vindos, fiquem com a gente. Peço que vocês nos ajudem, dando um coraçãozinho e mandando esse aviãozinho aí para os seus amigos, para aqueles que têm interesse na live também.
nos ajude, manda um coraçãozinho aí para que a nossa live apareça para mais pessoas, para que ela tenha mais relevância e mande também os corações aí, os corações não, os corações também e os aviãozinhos aí. E a Josi Barreira também acabou de entrar. Barreiras, um abraço, Josi. Suelen, com você, quais são as regras de transição da aposentadoria? Sabrina, na verdade, acho que assim, seria interessante a gente voltar um pouquinho no tema para a gente entender o contexto. No ano passado, nós tivemos uma grande discussão política, né, no Congresso. O Bolsonaro, atual presidente, ele trouxe para nós, levou até o Congresso um projeto de emenda à Constituição. Esse projeto foi votado, né, nas duas casas e, por fim, no Congresso, e foi promulgada. Ela foi aprovada em todos os seus pontos, em alguns pontos foram retirados, inclusive a questão da capitalização, que era um ponto muito importante, que trazia a ideia de aposentadoria privada, que é um tema que a gente vai abordar aqui mais no final. Então, o que acontece? Trazendo esse contexto, a reforma foi aprovada no dia 13 de 11 de 2019. Então, a partir dessa data, nós temos essas regras de transição, que são o que eu disse anteriormente, elas são a verdadeira ponte, né, entre quem já tem o direito adquirido, que tinha completado os requisitos antes da reforma, quem está enquadrado na reforma, mas ele estava já afiliado, que é o que eu disse no início, ele estava já trabalhando de carteira assinada, ele já estava contribuindo junto à Previdência, né? Ele estava segurado, que a gente chama. Então, existe essa ponte entre as novas regras. Então, existe o direito adquirido para quem já implementou os requisitos, existe para quem tem o tempo, não tem o tempo, nem idade, nem o tempo de contribuição, que é essa ponte da regra de transição, e tem a nova regra, que é, assim, muito forte na questão da idade mínima, que alterou para a mulher de 60 para 62 anos, e mantendo aí para o homem a idade de 65 anos. Já para o homem, aumentou um pouquinho na contribuição, passando de 15 anos para 20 anos, para quem entrar na reforma após o dia 13 de 11 de 2019. E aí, Sabrina, é bom a gente tentar numerar aqui para facilitar um pouco. Aqui o tema é um pouco complexo, então eu vou tentar ser o mais breve possível para ajudar vocês a entenderem. Mas o que acontece? A reforma, ela trouxe, são 6 tipos de regras de transição. A primeira, aliás, 4 delas são do regime geral de previdência. Quem que faz parte do regime geral de previdência? São os trabalhadores de carteira assinada, são os autônomos que contribuem pelo carnezinho. Essas são as pessoas do regime geral. E do regime, então são 4 desse regime geral. Uma outra regra é do regime próprio. Quem é do regime próprio? É aquele servidor público que, ao invés de mandar a contribuição dele para o INSS, manda-se para um fundo que é do governo, do Estado, no caso. Então, o fundo é diferente, a destinação da contribuição é diferente, por isso, assim, os regimes distintos. E, assim, totalizando, são 6 regras, e para o regime geral são 5. A primeira regra, ela se trata da regra de pontuação, que ela já existia, né? Não sei se você lembra de falar um pouco, mas ela é bem antiga, até do governo Dilma, lá de 2015, essa lei. E aí, essa lei só passou assim, a entrar em vigor a pontuação para que as pessoas atingissem as pontuações e começassem a evoluir ano a ano, que é assim que funciona, só para voltar um pouquinho para vocês entenderem. A regra de pontuação ela foi criada em 2015, sendo que em 2018, de 2015 a 2018, ela era de 85 anos para a mulher e 95 anos para o homem. O que é essa pontuação? A pontuação nada mais é do que a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, quando você reúne esses 2 requisitos de idade e tempo, você atinge esses 85/95 pontos. E aí, a partir de 2018, isso veio evoluindo. Houve uma majoração, um aumento a cada ano de 1 ponto.
Então, em 2019 foi para 86 anos mulher, 86 pontos mulher, 96 pontos homem, e hoje nós estamos em 87/97, que é o que o governo costuma a transmitir. A ideia é de pontuação, tanto para mulher quanto para homem. Então, essa seria a primeira regra de transição, onde, nessa época, antes do dia 13 de novembro, essa regra tinha um benefício muito evidente, que nada mais é do que o valor da aposentadoria. Quando a pessoa atingia essa pontuação, ela tinha integralidade, ou seja, ela trabalhava esse período e ganhava 100%. Ou seja, ela ganhava o mesmo que ela ganhava lá quando ela estava em atividade. Acontece muito com o servidor público, acho que quem é servidor vai entender isso. Mas, assim, no caso da pontuação, ela tinha esse benefício. Aqui nessa regra, não. Na maioria das regras, nós vamos ver que o cálculo da aposentadoria vai reduzir, vai achatar um pouquinho o benefício, a aposentadoria. Por quê? Porque a forma de cálculo vai ser diferente. Ao invés de receber o mesmo que ela recebia na integralidade, que é o 100%, haverá um... e tem a questão do fator previdenciário, que não tinha. Então, por isso, 100%. O fator previdenciário nada mais era do que uma expectativa de vida com a idade, fazia-se, assim, uma média de quanto tempo essa pessoa ia sobreviver. Então, essa média, ela, na regra de pontuação, ela não entrava. Por isso, 100%. E hoje, nós não temos fator previdenciário mais após a reforma. O que aconteceu foi uma redução no valor da aposentadoria no cálculo da aposentadoria. Então, falamos do 100%, agora são 60%. Inicia-se a partir de 60%. Então, quando a gente fala de regra de pontuação, é feita a idade mínima, considerada a idade mínima, mais o tempo de contribuição, que hoje, para a mulher, vamos colocar a mulher aqui, 62 anos mais 15 de contribuição, né? Aí nós temos 87 pontos. O que acontece hoje com a reforma? Ela vem trazendo a redução desse valor da aposentadoria. Só que se essa mulher trabalhar um pouco mais, ela vai ter um acréscimo de 2% a cada ano trabalhado. A mudança do cálculo da pontuação foi essa e foi gigante para quem vai passar por essa transição. Então, assim, é muito importante avaliar cada uma das regras para não se ter esse prejuízo. Primeiro porque a pontuação é preciso ter trabalhado muito, né? Então, se a mulher trabalhou esses 30 anos, se ela tiver um pouco mais de trabalho, vamos dizer assim, um pouco mais de contribuição, ela vai até superar os 100%. Pode acontecer, mas é muito raro, há de convir, né? Que é muito raro isso acontecer, porque assim, quando chega na idade, 62 anos, às vezes a pessoa nunca nem contribuiu. Chegou um caso até hoje pra gente. A pessoa nunca contribuiu, ela chega, tenho 62 anos de idade, a reforma diz pra mim que eu me aposento. Então, o que acontece comigo agora? Não consegue aposentar, então ela vai ter que começar a contribuir, ou talvez esperar para ver se tem um requisito para o benefício de prestação continuada, que é o LOAS, né? Então, nós temos aí um grande movimento de mudança que pode prejudicar muitas pessoas e as pessoas precisam estar atentas. Por isso a importância desse assunto na live, nos jornais, em todos os meios de comunicação, para que a gente possa deixar isso muito claro para as pessoas, né? Excelente, doutora. E, bom, a senhora abordou bastante temas aqui, mas vamos lá. A senhora falou sobre essa questão do complemento, né, da idade, esse cálculo aí. Essas regras, elas podem prejudicar quem está quase com o tempo e idade completos para se aposentar? Então, aí é o que a gente está conversando aqui. O que acontece? Peraí, doutora. Antes, que o povo briga comigo, deixa eu dar um oi aqui, porque uma galera entrou. Peraí, antes que eu esqueça. Tô subindo aqui. O Eduardo entrou. O Eduardo. O Eduardo Costa, o Rick, Pastor Marcos, Vanusa Oliveira,
Pastor Marcos está falando aqui. Boa noite, vereadora Sabrina e doutora Suelen. Boa noite. Boa O noite. José Isidro, o João Paulo Santana, o Rafael Gouveia. Boa noite, presidente, deputado. O Everson, a Karina, o Eduardo, outro Eduardo, a Isa Portela, o Eduardo Oliveira, a Ana Cristina, a Lourdes Ribeiro está dando um tchau, o Souza Guima também, o Marcos Alberto também, o João Flávio está por aqui, eu não sei falar, o Tucher está por aqui, Antônio Ferreirinha, Francisco Lopes entrou, doutora Daiane está batendo palma para sua explanação. É, né? A a Itauana Nunes está por aqui, Pete Carlos, um abraço, Sandubas, Dália Rodrigues, Juliana Paz, Adriano, Gleidson, Heitor, doutor Rafael Lara, que é um super especialista em direito trabalhista Trabalho. aqui, está aqui falando, grandes conhecedoras do direito, e Sabrina, uma super representante do Legislativo. Obrigada, doutor Rafael. Isso é importante. Você que é referência também para mim nessa área do direito. Josiane Coutinho está por aqui, Eber também entrou, Matheus está por aqui, Gabriel, Iog, doutor Gabriel, Rosinha, Matheus está dando um tchau. Tchau, Matheus. Até amanhã lá na Câmara, na CCJ, né? A gente se encontra lá. O doutor Gabriel também dando tchau. Bom, fala um pouquinho para a gente sobre se essas regras podem prejudicar quem está quase com o tempo e idade completa para se aposentar. É uma dúvida muito frequente, né? Porque quando a gente fala em reforma, a gente vê que o governo trouxe uma ideia muito clara, que é tentar trazer um pouco mais de tempo de contribuição e reduzir um pouquinho desse tempo desse valor da aposentadoria. Então, assim, não sai muito dessa regra. Por quê? Porque quando a pessoa trabalha menos, ela vai automaticamente receber menos. Se ela quer receber mais, a ideia da reforma é essa. Ela vai precisar trabalhar muito, além do que ela já tinha de requisito mínimo, ela vai precisar trabalhar mais um pouco para receber os 100%. Então, na minha opinião, sim, prejudica. Tem alguns pontos que beneficiam, mas são muito raros. Então, é preciso ter muito cuidado. A importância do planejamento previdenciário, o parecer jurídico trazendo todas as informações, ele é importante justamente por esse motivo. Porque ele dá clareza para a pessoa, para essa pessoa que está quase se aposentando, de qual que é a melhor regra para que ela receba uma melhor aposentadoria. Não só em relação ao tempo, porque tem muita gente com pressa, né? Ai, meu Deus, a reforma chegou, deixa eu correr para a Previdência e pedir minha aposentadoria. E aí não tem mais volta. Se a pessoa recebeu o primeiro benefício, assim, dá para revisar alguma coisa? Dá, até 10 anos. Porém, há uma inflexibilidade quanto à análise do INSS. Se ele analisou, você pediu naquela data, você tinha aqueles requisitos e chegou num certo momento, você sacou o benefício, aí se dá por finalizada aquela questão. Então, não há mais que se discutir. Às vezes, cabem inúmeras revisões que existem hoje no direito previdenciário, mas elas são muito, muito restritas a algumas situações. Nós podemos até trazer aqui outros dias, porque são várias. Aí, assim, realmente traz um certo prejuízo, Sabrina, a minha resposta. Infelizmente, mais uma vez, é a trabalhadora e o trabalhador que paga pelas reformas do nosso país, né, doutora Suelen? Podíamos Assim, falando muito. até sobre nós, né, Sabrina? Eu e você Sim, estamos nesse balaio. tá, eu contribuo para o Não, então, INSS. é terrível, né? Vamos ter que trabalhar muito, viu, doutora Suelen? Se Eu já coloquei prepara minha aí. filha para suar, viu? Minha filha tem 3 anos, já tá Já firme. tá, é isso aí. Doutora Suelen, a senhora já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que a senhora falasse mais um pouco sobre cada uma dessas regras de transição do regime geral, porque muita gente entrou aqui na live. Tá bom. Então, se você puder dar uma olhadinha. Tá, nesse caso eu vou então tentar trazer as cinco regras de transição que eu acabei mencionando só um e a gente entrou no outro assunto. Mas assim, a primeira regra
é básica, ela já é conhecida como regra dos pontos, né? Um sistema de pontos. Então, nós temos aí a soma da idade com o tempo de contribuição, que hoje, em 2020, está totalizando em 87 pontos para a mulher e 97 pontos para o homem. No que diz de exemplo, assim, que eu poderia trazer de exemplo para ficar um pouco mais claro, é que, na Isso. realidade, o homem ele precisa ter 35 anos de contribuição e a mulher 30. Sempre essa regra mínima, não pode haver uma flexibilização em relação a isso. Já enquanto a idade, também existe uma regra mínima, que é de 57 anos para a mulher e 62 anos para o homem. Então, assim, as regras são limitadas a esses requisitos. Tem alguns casos que, vamos supor, o homem tem 34 anos de contribuição e 63 anos de idade. Aí a pessoa fala assim, não, é só jogar o ponto da idade para o tempo de contribuição, está resolvido. Só que a regra de transição é muito clara, o INSS ele não aceita 1 ano sem contribuição. Então, se jogar a idade dentro do tempo de contribuição, não está entrando contribuição para o INSS. Então, ele não vai flexibilizar nesse sentido mesmo, né? Então, essa pessoa vai ter que trabalhar, sim, contribuir efetivamente mais 1 ano para se aposentar. Essa seria a primeira regra. A segunda parece um pouquinho, mas ela é uma segunda regra diferente, que é a idade e tempo de contribuição, que obedece tanto o tempo de contribuição quanto a idade. Assim, permanece o mesmo tempo mínimo para o homem e para a mulher, de 30 anos para a mulher de contribuição e 35 para o homem. Eu queria deixar um pouco mais claro, porque dá uma confusão aqui, sem um quadro, sem alguma coisa para trazer, para explicar, dá uma confusão. Se a gente não prestar atenção na linha do raciocínio, é difícil. Mas eu vou tentar ser breve, tá? O que Fique à acontece? vontade, doutora. Nesse caso, a regra, ela traz a ideia do tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, e a idade, ele começa de 56 anos para a mulher e 61 anos para o homem. O que acontece na regra de transição? Quando ele vai entrar nessa regra, ele vai ter um acréscimo de 6 meses na idade, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, ela vai precisar de 56 anos e meio e o homem 61 anos e meio em 2020 já. Então, para ele entrar nessa regra, ele tem que ter esses meio ano aí para poder encaixar, entendeu? Então, assim, essa regra seria nesse sentido. Já a terceira regra, ela segue no sentido de pedágio, que é o 50%. Foi muito falado lá, na verdade é uma regra já antiga, tanto a de 50% quanto a de 100%, e ela foi muito tratada diante a discussão legislativa. A regra do pedágio de 50% nada mais é do que a pessoa precisa necessariamente ter pelo menos até 2 anos faltar até 2 anos para se aposentar, e desses 2 anos ela vai ter que contribuir 50%. Então é a metade do que ela tem, do que ela falta para aposentar. Então, se ela falta 2 anos para aposentar, ela precisa trabalhar mais 1 ano. E a regra também da idade. A regra da idade, ela traz a ideia de que da mulher, né? Que na verdade a mulher, para ela se aposentar sem a regra de transição, ficaria totalmente inviável para ela, que ela precisaria esperar 2 anos, porque passou de 60 anos a idade mínima para 62. Então, essa mulher, nessa regra que ela precisa ter, hoje em 2020, 60 anos e meio e os 15 anos de contribuição. Para o homem não muda nada, ele nem entra nessa regra, porque para ele não interfere em nada. Ele continua precisando, para quem já estava contribuindo ou trabalhando, ele continua necessitando dos 65 anos de idade e os 15 anos de contribuição. Para ele não mudou em nada. Uma outra regra que traz a mesma ideia da regra de pedágio 50% é a regra de 100%. O que é a regra de 100%? Ela traz a ideia de que a pessoa tem que contribuir 100% do tempo que ela falta.
Então, só que tem um requisito muito importante, que é a idade mínima. Então, a mulher precisa ter 57 anos e o homem 60. Então, além de pegar esse período que ela falta e contribuir em dobro, vamos dizer assim, né? Em 100%, ela precisa também ter o requisito mínimo da idade. Então, quer dizer, um exemplo: um homem que tem 60 anos de idade, 60, Uhum. 60 anos de idade, ele está com 60 anos, mas não tem o tempo suficiente de contribuição. Vamos supor, ele está com 32 anos de contribuição. Então, falta 3 anos de contribuição para alcançar os 35. Então, sendo assim, ele falta 3 anos, ele vai ter que contribuir ou trabalhar os 3 anos. Completando a idade, ele vai ter que contribuir mais 3, ou seja, 6 anos para ele conseguir se aposentar. É aí que eu falo que, querendo ou não, essa regra de transição ou a reforma trouxe alguns prejuízos. É que a pessoa tinha só 3 anos para se aposentar, agora ela precisa de mais Uhum. 3. Além de tirar do próprio bolso ou do próprio suor, né? Ele vai ter ali esse período para se adequar às novas regras. Então, assim, em relação às regras de transição do regime geral, é isso. Não temos Uhum. muito mais o que falar. Agora, assim, são casos muito específicos, tem que ser analisado Uhum. um a um para entender, porque tem casos que se enquadram em 3 ou 4 regras, dá 5. Perfeito. Deixa eu, bom, participar aqui das interações, só um minutinho, deixa eu pegar. O Chico Lobo entrou aqui, o Jonathan falando. Tuxer X é o nosso grande amigo Xavier, assessor do senador Vanderlan. Eu sei, senhor Jonathan, inclusive estou devendo um almoço para o Xavier. Falei que iria levá-lo para almoçar lá na minha avó, que tem o melhor almoço. Que promessa, hein? Que promessa, mas eu vou cumprir, Xavier. Chico Lobo tá por aqui, Nizomar tá por aqui. Obrigada, Nizomar. Pastor Silvano também, pastor, um abraço. Rosinha Fer tá aqui, tá falando lindas, obrigada. Pastor Antônio Silvano, grande mulher, nossa vereadora Sabrina, um abraço, pastor. A Railane também tá por aqui, Perla Borges entrou, um abraço. A Glei Fred também. Eduardo Olles está mandando um coraçãozinho. O vereador Álvaro do Universo também está por aqui. O Xavier aqui está agradecendo o Jonathan. A Nilda Fátima entrou. Fabrícia Cabeleireira entrou. E o Pete Carlos Sanduba tem uma pergunta, doutora. Já se prepara aí. Ele pergunta o seguinte: Vai. boa noite, doutora. Boa noite, vereadora. Boa noite. Boa Eu gostaria de noite. saber quando uma pessoa aposenta por idade, o salário da sua aposentadoria ficou muito baixo, porém ele continua trabalhando, se tem revisão. Antes de você responder, vou dar uma boa noite para o Eiler, uma boa noite aqui para o Joaquim Custódio, uma boa noite para a Rocinha, 123, Marielle Public está aqui, o Erley também, doutor Eduardo de Moura, um grande advogado também, tem me ajudado muito. Doutor Pedro também está por aqui. Maíra Aparecida, Aline Xavier entrou. Vamos ver. A Maíra, um beijo, minha amiga Maíra. Como que tá? Tá por aqui também. Diogo Dias, Marcelo Messias, Flaviane Esteves, Laís. Olha, tá vendo tanto que tem gente, né? A Bora entrar. Ju, bora entrar. A Ju entrou. Gente, ó, mande coraçãozinho aí para nossa live chegar para mais pessoas. E perguntas também pode fazer aqui. O HCO Hospital dos Olhos também está por aqui. A senhora lembra da outra pergunta, doutora? Idade Que foi mínima, feito pessoal. pelo PIT? Que Sim, aposenta com aposentadoria muito baixa, depois continua trabalhando, tem como pedir uma revisão. olha, o que acontece, Sabrina? Há muitos anos vem sendo discutido, e Pete Carlos, né? Há muitos anos vem sendo discutido a desaposentação. Essa desaposentação ela já foi inviabilizada pelo próprio STF. Então, ele já julgou que não é possível a pessoa trazer essas contribuições que a pessoa trabalhou para
para a aposentadoria que ela já tem. É como eu te expliquei. Por exemplo, se você decidiu se aposentar hoje na regra de idade, existe aí um possível redutor que é dos 70% mais 1% de contribuição a cada ano. Essa era a regra antiga da aposentadoria por idade. A pessoa teria a idade de 60 anos, a mulher, né? 60 anos mais 15 de contribuição. Então, eles tinham 70% mais os 15 anos de contribuição, que dava 85%. Porém, se a pessoa contribuiu ou trabalhou durante toda a sua vida com um salário mínimo, provavelmente ela vai receber um salário mínimo. Agora, vamos supor que essa pessoa teve um aumento aí de contribuição ou trabalhou com um salário um pouco maior, para ela é vantajoso agregar isso no valor da aposentadoria, né? Só que isso foi inviabilizado para o STF. Tem uma discussão muito interessante que é sobre reaposentação. O que é isso? É a troca. É pegar a aposentadoria por idade e trazer a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se ela já atingiu esses requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma, que aí houve uma alteração tanto de idade, né, quanto tempo, aí ela vai conseguir. Existe uma discussão muito grande, eu não posso nem afirmar, porque existe uma discussão muito grande, inclusive lá no STF, sobre isso. Porque é justamente uma insegurança muito grande jurídica em relação a outras situações no Brasil inteiro. Aí você joga isso no sistema e vira, assim, uma belezinha para se discutir, né? Então, é muito complicado. Realmente teria que analisar o caso e entender se é esse o caso dela ou não. Mas existe uma remota possibilidade, sim, nesse sentido que eu te expliquei. Excelente. Bora lá. A Suzy Rocha entrou aqui também. Um abraço, Suzy. Tiago Xisto está aqui. A Maíra está o seguinte. Tudo bem, graças a Deus, Maíra. Um abraço. Obrigada por acompanhar a nossa live. Professor Lucas também entrou aqui. Aguinaldo entrou. Catrones, acho que é assim que pronuncia, não sei, também entrou por aqui. Bora para mais uma pergunta. Vamos para uma pergunta bem específica, doutora. Em relação às pessoas que faltam apenas 6 meses para se aposentar, ela entrará em alguma regra de transição? Se sim, qual que é essa regra? Então, aí é bom trazer esses casos mais específicos. É difícil, um pouco difícil de trazer, às vezes, alguma resposta ou não, mas nesse caso eu acredito que seja possível. Quando a pessoa falta muito pouco tempo, por exemplo, como eu expliquei na regra de transição de pedágio 50%, que é até 2 anos, talvez essa seria mais adequada. Porém, é preciso avaliar se de repente ela não está alcançando uma regra de pontuação que o valor da aposentadoria dela vai ser melhor. Então, muitas vezes a gente analisando assim de forma superficial, a gente dá uma resposta, mas pode ser outra, ou também pode ser analisada as duas. É possível ela entrar nessa regra de 50% de pedágio, ela vai pagar aí mais 6 meses, 6 meses, né? Mais 6 meses, acho que é 6 meses. Ela vai pagar, ela vai contribuir 6 meses, mais os 6 meses que ela ainda tem de pedágio para contribuir. Então, ela vai contribuir esse período dobrado para conseguir. Aliás, perdão, Sabrina. 50% de 6 meses são 3. Olha a matemática, mulher. Não, eu não entendo nada, então se você me falar que 50% de 3 é 2, eu aceito, doutora. Não, desculpa. Então, 6 meses vai ter que contribuir mais 3, tá? Então, nesse caso, 9 meses para ela atingir ali o requisito e conseguir se aposentar na regra de 50%. Na regra de pontuação, aí realmente tem que observar se ela está dentro da pontuação ou não, mas poderia ser uma avaliação. Há uma possibilidade de outras regras também. Excelente. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu fazer. O Eduardo está perguntando o seguinte: o que devemos fazer para garantir a comprovação do tempo de trabalho? Antes da senhora responder, eu tenho que agradecer a minha amiga Priscila TJ. Pri, melhoras para você, vereadora comigo, fez um excelente trabalho. Marcelo Dunaia também está por aqui. Mariana também está aqui.
O procurador da Câmara, doutor Kowalski, um abraço. Obrigada, doutor Kowalski, um abraço. O Josué Filho, a Sandra Andrade entrou, e depois tem uma pergunta também da Maria Aparecida. Minha pergunta é para a doutora. É legal mesmo ter contribuído meus 35 anos de trabalho, o governador descontar 14% do meu salário? Maíra, pode até ser legal, mas que é imoral, é imoral. Essa eu não preciso nem da doutora para responder, eu já falo direto. Cindy Pit Dog também está por aqui. Acertou! A Rosinha está por aqui. Nossa, olha que coisa. O Pete Carlos, que você respondeu a pergunta, falou o seguinte: vou ter que sair agora, pois eu estou internado em cuidados médicos com Covid. Mas gostei muito. Obrigada, doutora. Obrigada, vereadora. Fique com Obrigada, Deus. Pete Pete Carlos. Carlos, fique com Deus. Melhora. Precisar de alguma coisa, acione a gente. Nós estamos aqui para auxiliar também. Osana Lopes entrou, Pablini Oliveira, Cícero de Souza e, como eu disse, o Cindy Pit Dog. Bom, vamos lá de novo para a pergunta para o Eduardo. O que devemos fazer? O que devemos fazer para garantir a comprovação de tempo de trabalho? Olha, depende, Sabrina, porque aqui a gente está tratando muito voltado para o trabalhador de carteira assinada, né? Uhum. Então, o principal objeto dele é a carteira de trabalho, né? Esse é o documento que ele tem que cuidar como se fosse um filho, né? Colocar no saquinho, cuidar mesmo, porque tem alguns casos que o que acontece? Se a carteira de trabalho ela molha, né? Vem a rasurar algum detalhe, o INSS não colocou isso no cadastro de informações nacional social, que é o CNIS, aí fica difícil comprovar, a não ser que a empresa ainda tenha caderno de funcionário, aquele cadastro que tem a fotinha do funcionário com as qualificações dele. Então, poucas empresas, porque geralmente o que acontece? Com esses tempos de contribuição mais antigos, são os que mais dão problema. Os atuais é mais fácil porque as empresas estão na ativa. Então, você vai na empresa, conversa com o contador, pega esse documento, tá tudo ok. Né? E geralmente hoje existe uma fiscalização um pouco maior do Ministério do Trabalho no sentido de contribuir, registrar a carteira, até os próprios funcionários, os trabalhadores estão se colocando nessa postura. Né? A cultura mudou muito nos últimos anos. De um funcionário ir lá e, não, eu quero que registre a minha carteira, eu não posso ficar sem trabalhar sem registro. E se não registra, ele vai para a justiça. Isso é muito comum hoje. Mas antigamente não era. Então, antigamente, o que acontecia? O funcionário ficava sem registro porque não tinha fiscalização. A empresa não tinha caderno de funcionário com esse cadastro, não tinha olerite, era muito aberto. Então, isso traz ainda para as pessoas que querem aposentar hoje muitos prejuízos. Né? Nós temos histórias aí muito tristes de pessoas que antes da reforma tinham todos os requisitos, porém, quando foi olhar na carteira, cadê a carteira anterior? Sumiu. E o INSS não tinha esses dados. E aí, o que acontece? Quando o INSS não tem os dados, é preciso levar essa informação ao INSS. E essa informação é levada através da carteira de trabalho, desse cadastro de funcionário, do olerite, e ele precisa ser contemporâneo à época. Ele precisa ser da época, não pode ser feito hoje. A empresa não pode ir lá, tá fechada, baixada, ir lá e emitir uma declaração hoje. Ou, se não houver essas comprovações, volta para a Justiça do Trabalho para comprovar e reconhecer esse vínculo de trabalho, que é um pouco mais difícil, porque se foi há 30 anos atrás, por exemplo, a pessoa ela tem uma dificuldade de encontrar os funcionários que trabalharam com ela na época para testemunhar, né? Ou até mesmo o próprio empregador é uma dificuldade maior de localização. Então, é por isso a importância de cuidar e zelar dos documentos desde sempre, para que isso não aconteça. E se vier a acontecer e precisar de comprovação, ele tem toda a documentação em mãos para fazer isso junto ao INSS. Excelente. O Leandro F. Alves está por aqui, um abraço. Jefferson Aguiar está parabenizando pela live. A Carlinha Alexandre também entrou aqui, está dando oi. Cris Bronzeamento também entrou. Fran Oliveira entrou aqui. Carlos Nuta entrou aqui. Rocinha 123 tem uma pergunta.
Eu já falo. E o Jonathan tá curtindo com o Dr. Kowalski, falando que ele é esmeraldino roxo. Jonathan, infelizmente é Vila Novense, né? Mas vai dar certo. Vamos lá para a Vai dar pergunta da certo. Rocinha. Vai dar certo. Todo mundo tem um defeito, né, doutor? Você é vilanovense? Eu não, eu sou esmeraldina. O doutor Ah, Kowalski tá. é Vila Novense. Eu não tenho problemas, não sofro, sou campeã, entendeu? Não é igual esse povo do Vila aí. Há quantos anos sem ver um título? Isso é muita Nossa, perseverança, né? deve ser bem triste, né? Assim, mais perseverante que esse, só o Goiânia mesmo. Fui gerente de uma empresa há mais de 15 anos. No INSS não aparece essa contribuição. Isso quer dizer que não era depositado no INSS? A senhora entendeu? É, quando ela fala que no INSS não aparece, Sabrina, é porque existe o cadastro. O Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele tem todas essas contribuições que foram feitas durante a vida da pessoa. E aí, quando ela fala aí que foi mais de 15 anos sócia, bom, se ela era sócia, a obrigação é do sócio recolher, né? Essa é a Uhum. obrigação porque ele é um segurado obrigatório. O que que isso quer dizer? Quando se fala em segurado obrigatório, existe uma qualidade segurado a qualidade de segurado obrigatória, ela se remete à obrigação. Ele tem uma renda, ele possui uma renda, então ele tem a obrigação de contribuir, senão ele está sonegando. E quando o INSS percebe essa questão de. Não é que ele percebe que não existe uma fiscalização efetiva. Mas Uhum. vamos supor que ela queira contribuir os 15 anos lá atrás, que é a contribuição retroativa. Haveria possibilidade? Talvez. Se ela tiver o contrato social, por exemplo, da empresa, outros documentos da empresa, como notas fiscais, declaração de imposto de renda, ela vai conseguir sim informar e trazer essas informações para o INSS para que ele reconheça esse período de 15 anos. Né? Existe essa possibilidade, porém tem que passar pelo crivo do INSS primeiro, precisa analisar a documentação dela e depois ela paga, porque tem muita gente que acha assim, não, vou pagar a guia de 50 mil reais e vai dar tudo certo, porque dinheiro é dinheiro, o INSS vai reconhecer e eu vou me aposentar. Mas não é bem assim. O INSS primeiro precisa analisar essa documentação, realmente verificar se há esse vínculo na época de sócia, se ela era contribuinte, e aí sim dá a condição para ela contribuir retroativamente. É um valor bem alto quando se trata de 15 anos, porque Uhum. existe juros e multa. Então, é como eu expliquei, se a pessoa não contribuiu, ela está sonegando. E nesse ele aplica, sim, juros e multa em relação a isso. Aí, se era o contador que fazia, ela não fala, né? Que ela fala assim, quer dizer que não estava sendo depositado. Assim, ela traz a ideia de sociedade. Então, ela é uma Uhum. contribuinte individual, né? Ela tinha uma sociedade e tinha a obrigação de contribuir. Ela por si só mesmo. Agora, Uhum. se o contador não fazia, né, e teria que verificar se realmente não foi feito, e se houverem as guias pagas, aí é só comprovar para o INSS e verificar a questão do reconhecimento desse período. Excelente. Mamãe tá por aqui, Garcês, professor Sobre Adriano. o empréstimo, verifiquei aquela pergunta. E Esqueci de aí? te mandar, mas assim, o empréstimo consignado vai ter um aumento na margem. A margem dele é 35% sobre o montante do salário, né? Existe uma margem ali de Uhum. empréstimo e é 35%. Eles querem aumentar para 40%. O aumento foi Ah, nesse sentido, por causa da pandemia, e vamos disponibilizar mais crédito para as pessoas para que elas possam comprar, enfim, sustentar. Seria nesse sentido, não excelente. de aumento no sentido de vantagem, vamos dizer assim, né? Não sei, talvez Uhum. para algumas pessoas seja uma vantagem. Dever para banco nunca é vantagem, Eu pelo também menos não eu acho. acho. Mas o empréstimo Vamos. consignado tem uma margem bem, assim, o percentual é bem baixo, né? Assim, considerando outros financiamentos. Mas ainda assim é um empréstimo, né? Ó,
O Aguinaldo está falando o seguinte: meu irmão foi aposentado, a resposta demorou 2 anos, e ele foi aposentado no tempo que deu entrada, só que este tempo para trás virou precatório. Aí o Catrone está dizendo oi, a Rosinha está dizendo oi, a Keiliane Duarte entrou aqui, a Carlinha tá rindo, o Cássio tá falando que é atleticano, minha família inteira é atleticano, Catros. O Antônio Ferreirinha tá falando que é Vila não vence. O Jefferson tá aqui. É isso aí, Sabrina. Somos Goiás. É isso aí. O Pedro também disse que não. Depois eu volto na pergunta do professor Adriano. Vamos responder agora a pergunta do Aguinaldo, que ele fala que o irmão dele foi aposentar e a resposta Uhum. demorou 2 anos. Ele foi aposentado no tempo que deu entrada. Só que esse tempo para trás, acho que esses últimos 2 anos, virou precatório. O que a senhora pode nos auxiliar em relação a isso, doutora? Sabrina, nós, nos últimos 6 meses, antes da pandemia, teve uma grande movimentação da mídia falando sobre a demora das análises no INSS. São filas de milhões de pessoas esperando as análises. O que acontece? Em alguns casos, há indeferimento e a pessoa vai para a justiça. Em outros casos, a pessoa nem espera o indeferimento, ela já vai para a justiça porque a falta de retorno do INSS em um certo prazo, em torno de 45 dias, ela é considerada como uma negativa, porque existe um prazo mínimo para que ele analise e ele não analisou. Então, ele leva isso para a Uhum, justiça. Chegando na justiça, muito moroso, né? Além do INSS ser moroso, já chega na justiça por ter muita demanda por causa desse motivo. Então acontece isso. Então chega na justiça, se a pessoa não tinha, enfim, comprovação sobre esse período de imediato, não ficou claro para o juiz, não convenceu ele, então ela precisa trazer toda, né, na ordem do processo, toda a documentação e às vezes uma testemunha para conseguir chegar ao final, convencer o juiz e ter a decisão favorável. Então, quando há essa decisão, infelizmente acontece que há um retroativo bem grande. E quando ele uhum, é maior do que 60 salários mínimos, no caso das varas de fazenda pública, ele se torna esse precatório. E o uhum, precatório entra numa fila maior ainda, que é às vezes de 5 ou 10 anos para receber, né? O que eu digo a ele é o seguinte: não sei quantos anos ela tem, mas provavelmente vai ser pelo menos 60 anos. Existe uma prioridade por idade e também junto ao precatório. uhum, Provavelmente no precatório da Justiça Federal vai ser, na sua maioria, ações de aposentadoria. Então, a maioria das pessoas vão ser idosas. Então, uhum. existe realmente essa questão, essa demanda, e é demorado mesmo, é necessário aguardar. Se não for o caso de pedir uma prioridade, também tem a questão da doença, esqueci de falar. Doença Uhum, grave, por exemplo, um câncer. Infelizmente, existe esse tipo de doença e ela pode ser usada como benefício, nesse caso. Olha, a doença é terminal, ela é grave, então essa pessoa tem uma prioridade um pouco maior do que uma pessoa idosa. Ele pode usar essa documentação que ela conseguiu do médico, e sendo oficial, teria que ser oficial, ela talvez tenha que passar até por uma perícia junto à justiça para avaliar uhum. que ela precisa receber e ela tem direito de receber antes, entendeu? Mas existem esses caminhos aí que dá para melhorar um pouquinho nesse tempo, mas tem que aguardar mesmo. Entendi. O Pedro entrou aqui, Pedro RS. O Adriano está perguntando o seguinte: o contra-cheque serve como comprovante para o INSS? E a Não, Rocinha, que perguntou sobre aquela questão que não havia contribuído, falou que o ex-marido é que controlava, eu confiei. Por isso que ex é ex, Rocinha. Se ex fosse bom, era atual, viu? Então, eu imagino a peça que pregou em você aí. Mas então, vamos voltar à professora Adriana em relação ao contra-cheque, se serve como comprovante do INSS. professora Adriana, então, o contra-cheque como prova no INSS, sim, seria uma prova. O ideal seria levar algo mais, né? Uma prova muito frágil. Porque o que acontece? Quando a gente fala em INSS, ele prioriza a prova documental oficial. O que é para ele uma prova documental oficial? É o contrato de trabalho, a carteira assinada, uh, é, deixa eu ver, é a decisão trabalhista, né, com toda a documentação, porque também é rígida, provando aquele vínculo.
Agora, só o contra-cheque, ele não é oficial, ele é particular, se a gente for analisar. Uhum. Então, fragiliza muito. Você pode até tentar, mas eu acho muito remota a possibilidade, porque aí teria que trazer mais outros meios de prova para tentar provar isso. Eu acho bem difícil, só o contra-cheque. O Aí teria que Carlos levar para Nuto. o trabalho, né? Tá, perfeito. O Carlos Nuto, ele repete a pergunta da mãe dele, acho que ele não ouviu, mas bom, seria bom a senhora falar. Minha mãe é Ah, aposentada e o governo está descontando 14% do salário. É legal? é legal, mas é imoral. Isso Na aí é verdade, legal, mas é imoral, né, doutor? assim, eu trabalhei num sindicato durante uns 4 anos, eu ouvi isso todos os dias. Não, era triste, porque assim, a gente até chega a ver o lado, né, desse Uhum, aposentado, porque para onde que vai, na verdade, essa contribuição? Na atual regra, a contribuição ela não vai para você. É justamente uhum, isso, esse aposentado está pagando para outra pessoa se aposentar amanhã. Então a regra é essa. Essa regra é um pouco errada, né? Foi o que o governo queria trazer um pouco na capitalização na época do projeto da emenda à Constituição na reforma da Previdência. Por quê? A capitalização é como se fosse uma poupança. Você contribui, deixa o valor rendendo e aquele valor que está rendendo é seu depois. Né? Então, existe essa distinção entre o que é e o que poderia ser. E aí, hoje, uhum, essas contribuições que essas pessoas contribuem é para outras pessoas, não é para ela. Mas a uhum, sensação que a gente tem é essa, contribuir a vida toda e ainda tem que continuar contribuindo, mas é por causa do sistema. Infelizmente, o sistema não ajuda, né? Realmente, nos próximos uhum, anos, a gente passa por uma nova reforma, porque está sendo falado, os próximos 5 anos, uhum. mas eu acho bem difícil diante do cenário que nós passamos agora por último. Foi bem acirrada, né, a votação. É. Bom, povo participando aqui. É, a Adélia entrou aqui, obrigada, Adélia. Minha mãe está interagindo aqui. O Marco Aurélio está dizendo que ele é atleticano. Aqui a gente aceita tudo, o coração é grande, só que o meu é verde, mas aceita tudo, vermelho, preto, a gente aceita. É, aí a Rosinha agradecendo. Eduardo, trago verdades. Edu, acho que ele deve estar falando do ex. É, ele tá falando cadê aqui? A Maria, perdão, Maria tá falando o Ah, seguinte: boa noite, Sabrina, sou esposa do Rones, estamos te apoiando. Obrigada. O Sullivan tá rindo aqui, a Rocinha também tá rindo. Eu tenho uma última pergunta, doutor. Inclusive, a live passou voando. Eu olhei aqui, falta 5 minutos para eu acabar a olhei live. agora, era 7h30. Quando o papo é bom, flui. Mas vamos lá, Não, e por eu último. sou suspeita, eu gosto demais. Falar do assunto. Eu não entendo nada, então estou aprendendo. A última pergunta. Diante de tudo que a senhora falou, a gente estava falando sobre a regra de transição, depois a gente deu uma fugida um pouco do assunto, respondendo as perguntas, mas diante do que a gente estava falando sobre essas regras de transição, existe alguma possibilidade de encaixar uma pessoa na regra antiga, mas pedindo aposentadoria agora, após a reforma? Não, existe, Sabrina, bem remota, mas existe. Vou ser bem breve. No caso da regra antiga, o que precisava para um homem aposentar? 65 anos mais 35 de contribuição. Isso é o comum. Existe um outro caminho, que é aquela pessoa que trabalha com um agente nocivo à saúde. Chama aposentadoria Uhum, especial. Assim, é bem conhecida no meio da saúde, enfermagem. Ela é bem conhecida porque a pessoa se coloca em risco, então aqueles agentes que ela trabalha coloca a vida dela, traz um prejuízo para a vida dela no sentido de desgaste mesmo do organismo, dos órgãos. Isso tudo com o tempo vem algumas doenças, sabe? Isso é bem uhum, real. Então, assim, talvez se essa pessoa trouxesse alguns documentos sobre esse período trabalhado em tempo especial, porque muitas vezes a pessoa chega no escritório e fala assim, não, eu quero me aposentar, eu tô
com 34 anos de contribuição, 65 anos de idade. Mas aí quando você vai analisar o tempo de contribuição dele, tem esses vínculos aí que são de exposição a agentes nocivos. Então, é importante que seja tratada o caso concreto para que a gente consiga dar esse retorno. Então, existe essa possibilidade, muitas vezes a pessoa não sabe. Ela fica lá trabalhando muitos anos e não sabe disso, ela já tinha direito. Com a reforma, isso piorou um pouco, viu? A partir do dia 13 de 11 de 2019, a reforma trouxe pontuação e também tempo mínimo que já existia para essas atividades. Então, para quem trabalhava com, vamos supor, minério, que é lá, ele trabalha com minas, né? Lá em Minas Gerais tinha muito de mineração. Ele trabalha no subsolo. Ele tinha que atingir 15 anos de contribuição, não tinha idade mínima, ele trabalhava esse período e aí ele tinha como aposentar nesse período. Agora não, ele precisa de 66 pontos. O minerador que trabalha em cima, não trabalha no subsolo, ele pode aposentar com 20. Então, ele podia aposentar sem idade mínima, agora ele precisa de idade mínima e a pontuação, que é de 75. E aquele, vamos supor, o motorista é muito colocado nessa situação, a enfermeira é muito colocada nessa situação, ele precisava de 25 anos efetivamente trabalhados nesse vínculo de emprego que trazia essa exposição para ele. Hoje exige 86 pontos, que é a idade mais o tempo de contribuição, com essa consideração de que os 25 anos seja trabalhado nesse contexto aí, né? Não, muito bom. O Jonathan aqui fez um comentário falando que a reforma da Previdência do Estado de Goiás trouxe a possibilidade de se cobrar dos aposentados a contribuição extraordinária. Ave Maria. Minha mãe... Fala, pode falar. Não, se houver déficit, né? Se for comprovado o déficit, haverá sim a possibilidade. 20% em cima da contribuição. Minha mãe... Doutora, acho que até uma causa para você. A minha mãe está falando assim, mas quem é aposentado por tempo de serviço e por ela ser deficiente, eles podem descontar imposto de renda. Na verdade, é porque ela já teve câncer e parece que tem... Nossa, falta 1 minuto para acabar a live. 2 minutos, 3. Parece que tem um processo que a gente entra para tirar o desconto do imposto de renda, não é isso? Tem, depois a gente conversa mais, então. Aí, eu já tô arrumando uma cliente aí, mãe, pode procurar. Bom demais, eu agradeço demais, Sabrina. Agradeço muito. E assim, eu acho que a advocacia tem esse mesmo objetivo, que é de ajudar as pessoas, de servir. Acho que esse é o nosso objetivo, talvez, de vida, né? Servir as pessoas. E eu admiro você por esse motivo. É muito lindo o seu trabalho. Parabéns. Obrigada, Suélia, que eu agradeço, doutora. Obrigada, assim, demais. Foi muito bom. Semana que vem temos outra live, às vezes a gente entra falando desse assunto do imposto de renda para quem teve câncer, etc. E obrigada a todos, todo mundo que acompanhou, fica até o final participando. Beijo, boa noite, boa terça-feira, até mais. Tchau, tchau.